Então eu vou indicar aqui para vocês um texto, né, um texto meu em que eu abordo essa questão da reinvenção da cultura popular, é, de um grupo de Recife, em Pernambuco. Vocês vão ver aqui o link. Um outro texto sobre possíveis definições do teatro de rua, nós já vamos passar muito rapidamente a eles, e um vídeo de 3 grupos, cada um mais ou menos dentro dessas matrizes que eu especifiquei. Então, de maneira muito rápida, assim, a gente tem pouco material que se debruça mais teoricamente sobre teatro de rua, como eu já falei desde o início. Tem um material que é de certa forma suprido pelos grupos e tudo, mas ele às vezes é muito mais focado no próprio trabalho dos grupos. É evidente que tem reflexões, claro, importantes, mas a gente tem, de certa forma, 3 obras que fazem um pouco esse trabalho de maneira mais específica. Uma é do Fabrizio Cruciani e da Clélia Faletti, 2 italianos, em que foi publicado em 1999 e dentro dele tem um capítulo do Fernando Peixoto. Fernando Peixoto, que é uma pessoa muito importante, sobretudo para o teatro épico brasileiro, tem também essa importância para o teatro de rua, que ele coloca um capítulo dentro dessa obra chamada, o nome do livro é Teatro de Rua. E aí lá, esses autores, o Cruciani e a Faletti, definem o teatro de rua ligando ao rito, à arte, à festa, e abarcando manifestações distintas, desde paradas militares aos teatros de guerrilha. Quer dizer, de certa forma, as manifestações que acontecem nos espaços abertos de maneira geral. Então ele amplia bastante esse trabalho de teatro de rua. É um trabalho importante, e depois ele foca em 3 grupos, o Oden Theatre, o Living Theatre e o Bread and Puppet, de maneira mais específica. Que são grupos que, de certa maneira, também vão influenciar outros grupos brasileiros. E Fernando Peixoto, por sua vez, vai identificar o teatro de rua as raízes das mais autênticas manifestações da identidade cultural nacional. Então, o capítulo que o Fernando Peixoto coloca é muito importante, mas essa definição dele, sobretudo quando ele usa o termo identidade cultural nacional, não é muito feliz, porque não existe toda a identidade, ela é construída, e uma identidade única para um país dessa dimensão continental como o nosso não é muito apropriada. Enfim, mas de certa forma ele tem essa contribuição importante para o teatro de rua. É um livro importante e depois vocês irão ver aqui na bibliografia. Tem um outro autor chamado Alberto Miralles, e eu estou só passando pelos autores mesmo, depois vocês vão ler um texto em que eles são citados e tem a bibliografia, vocês podem, quem se interessar, a obrigatoriedade é de ler esse texto, mas quem se interessar pode ir na raiz, nessas fontes mesmo. Alberto Miralles, em Novos Rumos do Teatro, ele aborda o fazer teatral ali dos anos 60 e dos anos 70 do século passado, e ele está abordando ali o teatro norte-americano e europeu. E aí ele vai identificar como herdeiro do dadaísmo, assim como o happening. Por isso ele coloca como artes underground, arte produzida à sombra, marginalizada e que se coloca contra o estabelecido. Ele está analisando aquilo que foi chamado de teatro de vanguarda dos anos 60 e 70, e ele passa pelo Living Theatre também. É importante conhecer esse material, mas ele é muito específico, ele trata sobretudo um teatro mais europeu e norte-americano. E esse herdeiro das correntes das vanguardas anteriores, né? São as artes plásticas, sobretudo, né? O dadaísmo, o cubofuturismo, que tiveram a sua importância sem dúvida e que vão influenciar as outras artes. Mas um aspecto a destacar do Alberto Miralles é que ele coloca como marginalizado. Isso é um aspecto interessante e importante para o teatro de rua.
essa condição de marginal, quer dizer, que está à margem, que vai por fora e que não se insere, tanto que só muito recentemente tem se inserido em alguns espaços acadêmicos, se não é todos. As escolas técnicas ainda não não colocam a disciplina teatro de rua, ou muito poucos, por isso que é importante esse curso aqui, porque de fato não é muito divulgado. A prática e a divulgação e as técnicas e os procedimentos têm se dado sobretudo dentro dos próprios grupos, intragrupos, entre os grupos, então não tem muitos cursos ainda espalhados pelo Brasil, seja nas universidades, seja nas escolas técnicas, específicos sobre o teatro de rua. Então essa condição de marginal, ela é importante, ela é sim, sem dúvida, essa marginal, essa arte marginal, mas é sobretudo importante que a gente entenda isso como uma condição que lhe é inerente, porque isso permite com que ela se contraponha à arte dita oficial ou a arte mais estabelecida e que se fala o tempo inteiro. Então essa condição de marginalidade, ela é importante sim para o teatro de rua, e aí a gente pode ir discutindo mais sobre isso no decorrer dos no ambiente virtual a gente vai discutindo. Uma outra obra importante é do André Carreira, Teatro de Rua no Brasil e Argentina, nos anos 80, né? Fruto da tese de doutoramento dele. Ele afirma que o teatro de rua abarca todos os espetáculos ao ar livre que optam por ficar fora dos teatros convencionais e utilizam espaços urbanos apropriados temporariamente para o fenômeno teatral, permeáveis ao público acidental. Tem vários aspectos aqui dessa definição muito importantes. O André Carreira, ele é professor da UDESC, que tem uma contribuição importante para o teatro de rua, e ele começa abrindo, mas de certa forma depois ele fecha, né, todos os espetáculos ao ar livre, que optam por ficar de fora dos prédios, dos teatros convencionais, mas depois ele faz um certo recorte, porque eles utilizam espaços urbanos, portanto ele fecha na cidade. Então ele dá uma certa reduzida, lembrando que desde aquilo que eu falei no começo, é preciso ampliar sempre a questão do teatro de rua, ver de maneira mais ampla. Mas é uma definição muito importante, sobretudo quando ele fala permeáveis a um público acidental. Quer dizer, o teatro de rua, ele é um espetáculo que ainda pega o espectador de surpresa. Ainda que você convoque, divulgue na imprensa e tal, em geral, o teatro de rua ainda é aquele espetáculo que a pessoa está passando e se depara com ele, e passa naquele momento a ser um espectador da obra. E aí, juntando tudo isso, a minha definição, tentando aliar todos, é que o teatro de rua é uma manifestação marginal que utiliza o corpo e o discurso no espaço aberto a serviço do estético, apropriando-se ou não da paisagem como cenário, de maneira a permitir a fruição a um público passante. Enfim, vocês vão receber esse material, que vão ver na sequência aqui também os links para os vídeos e para os textos, e continuaremos discutindo no ambiente virtual. Esse é o primeiro vídeo, aguardem os próximos.